Boa noite a todos que nos veem neste momento, nessa live. Estou muito grato por revê-los aqui nessa noite de hoje, desse domingo. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Badic, um dos instrutores do Instituto Gnose Brasil. Então, vamos dar início a um tema tão importante, tão efetivo, que é justamente a predição, como consultar o tarô egípcio. Então, aquele que quiser realizar perguntas, podem deixar um pouco mais no final que eu vou estar respondendo, mas podem ir perguntando no chat, depois a gente encontra as perguntas. E com isso, nós vamos estar aí justamente ensinando um pouco sobre essa arte da predição. Então, pessoal, dado as boas-vindas a todos, espero que estejam bem relaxados, bem receptivos ao que nós vamos estar falando nesta noite. Estejam bem confortáveis, porque o tema é muito importante hoje para aquela pessoa que quer de fato já se precaver das situações da própria vida. Então, me apresentando aqui, sou Gustavo Badic, e aonde aqui apresentando justamente aí a instituição a qual nós representamos, que é o Instituto Gnose Brasil. Para você que ainda não nos conhece, que chegou aqui pela primeira vez, nós somos um instituto sem fins lucrativos que atua em todos os estados do Brasil, com as nossas sedes de estudos gnósticos, onde é que nós ministramos cursos, workshops, conferências culturais, levantando justamente este conhecimento do gnóstico, a qual nós podemos despertar dentro de cada um de nós mesmos, aonde é que nós falamos que a cultura gnóstica, nós participamos de uma federação internacional, então este mesmo conteúdo a qual nós ministramos aqui no Brasil, se ministra também em países como Venezuela, como Paris, como Peru, Argentina, Estados Unidos, México, Angola, na África, não somente aqui no país mesmo que aliamos, pode dizer assim. Então sejam muito bem-vindos aí ao nosso instituto. Se você ainda não conhece e quer saber mais de nossos temas, de nossas sedes no Brasil, no link da descrição desse vídeo tem aí as formas de contato nossas. Pode se inscrever já neste canal, onde que vamos estar liberando recorrentemente conteúdos sobre a cultura gnóstica. E hoje um dos conteúdos a qual nós vamos estar falando é justamente um aspecto mais antigo e tão novo e tão futuro, que é justamente o tarô egípcio. E vamos explicar de uma forma executiva, de uma forma efetiva, como se consultar o tarô. Então, explicando um pouco o objetivo da conferência, da aula de hoje, dessa live, nós queremos focar de uma forma bem sintética como é que realmente se joga o tarô, quer dizer, se consulta o tarô. E aí com isso é onde é que a pessoa ela vai pegar as bases fundamentais para realizar essa consulta. Nós não vamos estender aos detalhes, de cada uma das cartas, mas é onde é que nós queremos dar este primeiro fundamento sobre o que é a predição e como é que se realiza a predição através do tarô egípcio. Então vamos lá. Inicialmente nós vamos estar falando dessa predição, que predição é predizer ou antecipar os acontecimentos ou saber o que vai acontecer antes. Nós queremos tirar um pouco o conceito ao qual se tem muito por aí de videntes, que determinados padrões não consiste o que é uma suposta predição e por aí vai, mas de ver um aspecto muito mais natural, em que a predição ela já está na natureza, ela já está no nosso corpo, já está em nossos comportamentos, ela já está em todo momento, em todo lugar, só basta nós sabermos ler essas predições.
Então, por exemplo, nós colocamos aqui que a predição ela pode ser pela natureza, pelo nosso corpo, pelos processos psíquicos e também por arquétipos, por nós mesmos criados, que é o que nós vamos estar fundamentando também na consulta do tarô. Então, por exemplo, predição na natureza, nós vemos, por exemplo, tão simples quanto isso mesmo que eu vou falar, por exemplo, um passarinho, aonde é que ele começa a fazer o seu ninho. Estou predizendo que ele vai ter filhotes passarinhos, né? Então, você pode falar para mim, não, mas isso é uma coisa lógica. Sim, é lógica e óbvia, né? Então, pelo movimento justamente das nuvens, dos ventos, pode ser que diga que quer dizer ou que vai fazer muito sol durante todo o dia. Inclusive, eu vi que tem pessoas do sul, e com isso tem um ditado do sul que diz que cerração que baixa é sol que racha. Isso é uma predição, né? Então, porque quer dizer que quando tem ali aquela cerração matutina, que está quase uma neblina mesmo, é onde é que durante o dia vai vir um sol muito forte, né? Então isso é uma predição da própria natureza. Então nós queremos desmistificar justamente esse aspecto do que a vidência tem que ter poderes especiais para isso e por aí vai. É muito simples e a natureza ela está nos falando a todo momento, a todo instante. Só basta nós sabermos ler a natureza. E assim, claramente, assim como todos os grandes videntes da história se basearam justamente nessa leitura. Assim como a leitura no nosso corpo também, onde é que nos dá, por exemplo, uma baixa no sistema imunológico, onde a gente sente que o sistema imunológico está um pouco baixo. Então, estou predizendo que pode vir uma determinada gripe, porque eu estou vulnerável agora a determinados vírus, por exemplo. Mais uma vez, isso é sumamente lógico, né? E é uma predição ao nosso corpo. Por exemplo, eu deixo de tomar água durante todo o dia. Logicamente, eu vou estar ressecado no final do dia ou no outro dia e por aí vai. Então, é uma coisa muito lógica e isso também é predição. Assim como também determinados comportamentos psíquicos que nós realizamos. E quando nós colocamos comportamentos ou padrões psíquicos, nós estamos falando dos comportamentos sociais, né, que nós temos realmente durante a vida. Né? Então, muito se diz, né, que tudo que planta é aquilo que colhe. Né? Então, isso é uma predição também. Né? Então, queremos informar esses aspectos, desses padrões, justamente para desmistificar essa questão, né, que a pessoa tem que ter poderes especiais para ser vidente e por aí vai. Qualquer um e todos nós podemos ter justamente essa predição ou essa vidência, pode-se dizer assim. Né? Então, quando nós estamos falando também sobre os arquétipos por nós mesmos criados, é onde é que nós vamos abordar um pouco mais sobre a consulta, né, do que se dá a alguns métodos, não somente o tarô, mas também outros, como por exemplo, através de pedras, de palitos, de borra de café e por aí vai, né, onde é que nós podemos criar o nosso próprio modo, né, de consulta em qualquer objeto que queira. É claro que hoje nós vamos estar estudando o tarô egípcio, muito completo para as nossas predições, e aí com isso nós vamos antecipar os eventos da nossa vida para que nós possamos saber o que fazer quando aquele evento ocorrer. Então tem até um ditado romano que diz que não basta somente vencer as batalhas, mas também tem que usufruir do resultado das batalhas. Aquele que não usufrui, fracassa. Então nós temos que saber não só o que vai acontecer, mas senão o que fazer quando vai acontecer. Aí já tem um aspecto muito interessante ao qual nós ensinamos no Instituto Gnose Brasil, onde é que todo o nosso conhecimento se fundamenta em um aspecto para um objetivo que é o despertar da consciência, que nos diz o que fazer, quando fazer, no momento que se deve fazer.
Então é algo que nós vamos nos localizando cada vez mais. E eu vou citar aqui para vocês agora, que todos estão aqui presentes, alguns métodos de predição. Alguns podem até ser um pouco engraçados, mas eles nos dizem justamente ou antecipam algum evento ou algum procedimento que vai ocorrer. Por exemplo, a aeromancia, ele se dá pelos fenômenos do ar. Essa mancia ou essa aeromancia também hoje é conhecida como justamente o estudo meteorológico, né? Então, toda meteorologia é uma predição, né? Claro, tem os seus equipamentos de observação, né? Aonde é que diz justamente se vai chover, se vai ter sol e etc. E isso é uma predição. Então, para vocês verem o quão simples é. Alquimomancia pelas reações químicas ali realizadas justamente em própria junção ou conjunção de elementos químicos, assim como, por exemplo, ali a formação rochosa, né, dos elementos, assim como também, né, alguns métodos, né, como a água e o óleo. Algumas pessoas, até para ver se tem mal olhado, isso é uma magia do campo, lhe rompe um palito de dente e joga justamente ali num copo de óleo, e se esse palito de dente se separar ou se cruzar, quer dizer que você tem mal olhado ou não. Isso são predições antiguíssimas, aonde que se dá através dessas reações químicas também. A astrologia, que é extremamente ampliada neste meio, inclusive muitas corporações imensas, inclusive, têm os seus astrólogos. Então eles lançam seus produtos de acordo com o movimento dos astros, que se estão influenciados ou tendenciosos para o sucesso do seu produto, né? Então muitos não podem ter essa informação, mas a astrologia ela está em abundância no meio corporativo, inclusive. A radiestesia, né, que também tinha outros nomes também, que é o movimento pela vara ou do pêndulo. O pêndulo também é onde é um pedaço de metal ou de madeira que tem um peso de 33 gramas, aonde é sustentado por um cordão. E de acordo com o movimento do pêndulo, você consegue tirar justamente algumas predições. E também pela vara. E que vara é essa? Por exemplo, aquela predição ou aquele movimento aonde é que tem aquela vara bifurcada, aonde as pessoas vão encontrar poço, isso é um equipamento de radiestesia, né? Então, estou dando justamente essas informações para verem o quão simples é e quão natural e quão contemporâneo é justamente esses métodos de predições. Então, até hoje, se utiliza esse método da vara bifurcada, se for vara de goiaba, melhor ainda, que não quebra, mas enverga, para encontrar local para fazer um poço de água, né? Então, ela realmente se enverga ali. Então, isso é uma mancia também, isso também é uma predição. Então, vamos lá, eu estou falando um pouco mais desses aspectos da natureza mesmo, né? Tem a ornitomancia, que é justamente pelos pássaros, pelos seus cantos, pelos seus voos, né? Então, pelos seus próprios movimentos, a gente consegue ter também algumas determinadas predições. Então, tem um canto exclusivo do sabiá, por exemplo, que anuncia chuva, né? Então, algumas pessoas que estão mais familiarizadas com o campo sabem muito bem disso. E com isso é uma predição, né? Assim como também a numerologia, ou seja, os números que se apresentam em sua vista. Isso pode ser combinado em muitos outros tipos de predições, né? Como, por exemplo, ali a quantidade de pássaros ou justamente a quantidade de substâncias químicas, como aqui é apresentado, né? Alguma quantidade de, por exemplo, 3 cachorros passando na sua frente quer dizer alguma coisa. Então está predizendo alguma coisa. Então esses que eu falei, ele está envolvido diretamente a natureza nos falando a todo momento alguma determinada mensagem. Então só basta sabermos ler. Nós não vamos nos aprofundar, nós queremos aprofundar realmente de como consultar o tarô. Só queremos dar esse preâmbulo para desmistificar essa questão da vidência de ter poderes especiais e por aí vai. As predições são naturais. Existe também a quiromancia, que é a leitura da palma das mãos, não somente da palma das mãos, mas também
das unhas também entra na quiromancia, né? Então aqui se dá reflexos nervosos também que fazem esses sinais nas mãos, as linhas, as ilhas, as cruzes e etc. Tem vários símbolos, né, que se dá aí a quiromancia. A oculomancia, que é pelos olhos. E hoje se utiliza uma área da medicina alternativa como a iridiologia. Então, através da observação da íris, né, nos olhos ali, ou da córnea também, é onde que também você tem algumas predições, como é que seu corpo está atualmente, né? Tem a metocoscopia, que é pelas linhas da testa, né? Então, o nosso corpo, mais uma vez, novamente, está dizendo alguma coisa, né? Então, esse é um método em que, pelas linhas da testa, como elas estão, é onde é que quer dizer alguma coisa. Assim como também tem alguns outros aspectos onde nós criamos os nossos próprios arquétipos também, que é através da cartomancia, que é pelas cartas mesmo, aonde que nós vamos nos aprofundar um pouco mais hoje. Tem a piromancia, que é pelo movimento do fogo. Então, pode-se fazer com uma chama, com uma vela ou com uma fogueira, né? Também tem determinados arquétipos, padrões, aonde é que de acordo com o movimento do fogo ele quer dizer alguma coisa também. A litomancia, lito vem de pedra, é justamente exame pelas pedras. Então, se faz justamente ali uma combinação de pedras grandes, pequenas, de determinadas cores, ali é onde é que tira uma determinada predição também. Então, nós acabamos de ver aqui que existem inúmeros métodos de predição, não são somente esses somente são algumas citações de algumas predições para que vocês desde já possam ver quão natural é as predições e que já está nos dizendo a todo momento a natureza. Então, com isso, nós queremos focar justamente nessa predição da cartomancia. E vamos começar falando do tarô, um pouco mais da sua origem, né? Então, nós vamos estar começando a falar justamente do tarô egípcio, é o tarô ao qual nós, estudantes gnósticos, utilizamos e também ao qual nós indicamos. Nós não rechaçamos de nenhuma e qualquer maneira qualquer outro tipo de tarô, né? Seja tarô dos anjos, tarô de Marcela e etc. Cada um tem as suas finalidades, né? E as suas consultas de acordo com o que eles acabam consultando. Não é nenhum problema. Nós só colocamos aqui realmente que o tarô egípcio é extremamente completo e vocês vão ver um pouco mais sobre isso, né, o que nós indicamos. Então nós colocamos aqui que, assim como nos fala o fundador das instituições gnósticas, Samael Aun Weor, que a origem do tarô se atribui-se a um grande mestre chamado Metraton, que é o chefe da sabedoria da serpente, assim também conhecido, que ele foi conhecido nas Sagradas Escrituras também como o profeta Enoque, né? Então, na própria Bíblia vem algumas passagens como essa, que é uma reencarnação de outro, por aí vai. Então, é onde é que na Bíblia ele é colocado como profeta Enoque. Bom, nós colocamos que o tarô, esse conjunto de cartas, de fato, ele não é um baralho, como nós justamente ouvimos dizer ali, como o baralho é. Inclusive, o baralho ao qual se tem na jogatina é uma derivação do tarô, e nós já vamos ver um pouco das suas semelhanças também. Então, nós colocamos que é um livro, né, e poderíamos estender um pouco mais ainda, dizendo que cada carta do tarô é um livro ou um tomo de um livro, porque ali há um conhecimento muito grande a qual deve ser interpretado e intuído dentro de cada um de nós. Então é um conjunto de hieroglifos, de determinados símbolos que levam uma interpretação diretamente para a nossa consciência. Esses símbolos, esses hieroglifos, não são para a mente, eles são para a consciência humana. Então é muito bom deixar isso claro, porque a pessoa vai querer interpretar aquilo de uma maneira mental, né? Então o mestre Samael Aun Weor, ele nos fala que os magos negros, os cabalistas negros no caso, eles interpretam o tarô de uma forma dedutiva, mental. Já
justamente ali os cabalistas brancos ou os magos brancos interpretam o tarô de uma forma intuitiva. Então essa é uma grande diferença que de fato tem e qual nós devemos ensinar para vocês que estão aqui nos escutando realmente nessa noite, para que nós não possamos cair em uma determinada confusão, se eu estou fazendo certo ou errado, etc. Lembrem-se um pouco mais do propósito do que é esses conhecimentos gnósticos. Esses conhecimentos gnósticos é para o despertar da consciência. Logo, nós queremos que esses hieroglifos e esses símbolos que são apresentados através do tarô seja diretamente para a consciência humana, para que ela mesma possa justamente estar livre, para que ela possa se expressar da melhor maneira possível. Então, esse tarô, inicialmente, ele foi esculpido em pedra. Então, vocês vão ver algumas cores nos tarôs, porém, essas cores são, pode dizer assim, inventadas, justamente para deixar um pouco mais claro ou expressivo ali o símbolo das cartas. Mas as cores, elas não entram justamente ali na simbologia, mas senão justamente ali o desenho, o arquétipo ou padrão ali ilustrado. Então, nesse hierogrifo, ele encerra toda a sabedoria divina que nos ilustra o caminho de encontro a Deus, ao nosso Deus interior. E é utilizado para a comunicação com a divindade, abrindo um canal com os planos mais elevados de nossa própria consciência cósmica. Então, é algo que nós começamos a ver que as cartas do tarô é algo muito sério e devemos tomar essa seriedade a qual ela deveria ter. Então, algo que deve se ter uma responsabilidade junto com este livro. E é que nós vamos falar um pouco também mais no final sobre essa responsabilidade. Então, com isso eu venho agora falar para vocês um pouco da estrutura de como ele é composto o tarô. Então, o tarô ele é formado por 22 arcanos maiores, mais 56 arcanos menores, que isso totaliza a 78 cartas no tarô deste livro maravilhoso a qual nós o temos. Então, para aqueles que não estão familiarizados com este termo arcano, este termo arcano quer dizer mistério. Então, se começarmos a refletir ou meditar justamente que existem, por exemplo, 22 arcanos ou mistérios maiores, bom, então vemos que tem muito conhecimento a ser extraído de uma única carta. Então, essa divisão, ela tem um porquê, e essa divisão, ela corresponde também a um arquétipo universal. Aonde que essas 22 cartas, ou esses 22 arcanos maiores, elas correspondem numerologicamente ao número 4, que quer dizer Deus Pai, que é o nosso ser, que é justamente quem nós realmente somos, aonde é que em um determinado momento nós nos desligamos e devemos retornar. Quando nós oramos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, nós dizemos, Pai Nosso. Então, esse é o nosso Pai, é o nosso Pai interior, não é justamente o Deus que está fora, é um Deus que está dentro, nos esperando para que nós possamos nos religar com Ele. E já as 56 cartas dos arcanos menores é onde que corresponde numerologicamente ao número 11, que quer dizer Deus Mãe, que tem outros nomes, como por exemplo Maria, Devi Kundalini, Cibeles, Maia. Então existem muitos nomes de acordo com cada uma das suas civilizações. Então nós colocamos que esses 22 arcanos maiores é esse aspecto mais do Deus como Pai, e os 56 arcanos menores é Deus como Mãe. Então, nós vamos ver essa diferença bem grande quando nós vamos ver o modo de executar ou operar justamente o tarô. Ok? Então, com isso, eu continuando explicando aí a estrutura do tarô, é onde é que todas as cartas do tarô egípcio, é onde é que ele corresponde a 3 planos, ou uma divisão de 3 áreas ou regiões. Então, nós pegamos a carta número 4, que é o Imperador,
e aonde é que nós vemos que a parte de cima, ela onde que corresponde ao plano espiritual ou aquilo que irá se comunicar conosco, né, com essa divindade para conosco, né? A região mediana ou do meio é relacionada ao plano mental, que é justamente aquilo que nós criamos ou arquitetamos para nós, né, naquele momento, né? Então, ou que se deve, né? Então, depende um pouco mais do contexto, justamente aquilo que você está consultando. Bom, e a região mais inferior, ela corresponde a esse aspecto mais físico, ou o aspecto mais da saúde, ou o aspecto mais interior da pessoa, aonde é que também deve ser estudado cada um desses elementos que vão ser abordados. Comumente, esses elementos que aparecem na região mais inferior são justamente o fundamento ao qual nós devemos trabalhar para que possamos ter a influência deste tarô, ou que nós podemos transcender a influência deste tarô. Novamente, depende a consulta, ou depende que carta que saiu, justamente ali de acordo com sua pergunta. Ok? Então, essa é um pouco da estrutura do tarô. E agora nós já queremos entrar explicando um pouco mais sobre os 22 arcanos maiores, aonde que cada um desses arcanos maiores ele vai ter as suas gravuras, os seus hieroglifos, que corresponde a alguma coisa. No entanto, nós não vamos nos aprofundar na tradução simbólica de cada um desses elementos, e que são muitos. Por exemplo, se nós pegarmos, por exemplo, essa primeira carta ao mago, nós vamos ver que é um personagem, um mago, que ele aponta com a sua mão direita para baixo, na sua mão esquerda está um báculo, aonde aqui à sua frente está uma mesa que tem uma espada, uma jarra e um pomo. Abaixo tem uma ave que é a ibis, que representa a ave fênix, que é a ave da sabedoria. Aonde aqui a sua saia está justamente ali um triângulo apontado para cima. Na região inferior tem uma pedra cúbica perfeita. Então todos esses simbolismos de fato condizem o que é a influência desta carta que tem sobre uma situação, uma ocorrência ou sobre nós, né? Então, nós não vamos aprofundar a descrever ou desvelar o porquê de cada um desses elementos, né? Porque nos falta tempo, mas nós vamos querer falar agora se essa carta sai na minha consulta, como eu devo interpretar, né? Então, esse é o fundamento que nós queremos explorar aqui. Em outra oportunidade, nós vamos ministrar um curso, né? Na verdade, um workshop, né, de tarô, talvez em suas cidades, em cada uma das suas localidades, nós ministramos esse workshop de tarô, onde aqui sim nós começamos a explicar um pouco mais profundamente essas simbologias, para que a pessoa ela possa se aprofundar nisso, tá bom? Então, no link aqui na descrição desse vídeo tem os nossos contatos, né, para que vocês possam entrar nos grupos de suas cidades, e aí com isso lá vão ter as atividades presenciais correspondentes à sua região. Então vamos lá. Bom, se eu tiro justamente a carta número 1, ou na minha consulta sai ali justamente o número 1, o que eu devo interpretar justamente do número 1? Bom, o número 1 é onde é que tudo inicia, tudo lhe corresponde como algo que inicia. É o 1. Ele representa a carta que é o próprio mago. Todo o universo iniciou do 1, se desdobrou em 2 e depois teve todas as suas distintas manifestações. O 1, essa carta ao mago, ele é muito favorável para iniciar qualquer coisa, né? Então, se por exemplo eu tiro essa carta, consulto essa carta, por exemplo, para o meu relacionamento, vamos supor, relacionamento amoroso. Então, se cai essa carta, realmente aqui é um ótimo início que eu deve se aproveitar, é muito favorável, né? Então, é um aspecto. Se devo abrir uma determinada empresa. Então, a pessoa, ela também é muito favorável a essa carta. No entanto, nós costumamente
tiramos ou consultamos o tarô para nos guiar justamente no nosso caminho espiritual. Então, muitas vezes, dos aspectos a qual nós vamos fazer no mundo físico, impacta diretamente ao mundo espiritual, ou seja, o nosso mundo interior. Bom, e aí com isso, as perguntas elas têm que ser muito bem objetivas e direcionadas, né, justamente para uma obra espiritual. Bom, e esse mago, ele é bom em tudo que inicia, ele é muito favorável e que também corresponde que nós receberemos ajuda, né? Então, ali nos ajuda porque é a ajuda do Pai, que é o Um, que é o Uno, também assim falado no latim. Então, é muito favorável para nós. O 2, por sua vez, a gente vê que a primeira carta ela está voltada, né, justamente para a nossa direita, né, onde a gente vê, e ali justamente está apontada para a esquerda o número 2. Isso corresponde a uma carta ativa e uma carta passiva, né? Então, o 2 ele tem um aspecto com a sacerdotisa, e a sacerdotisa onde é que rege a dualidade, rege a magia, rege um aspecto da matéria-prima do próprio mundo físico. E também é uma carta extremamente favorável, aonde é que lhe corresponde que é uma matriz que você recebe os bens materiais, pode-se dizer assim, ou os valores espirituais, né, que vão lhe ajudar a empreender a alguma coisa, né, de acordo com a sua própria consulta, né? Então, pode ser que a gente se encontre em uma certa dualidade, inclusive mental, entre algumas escolhas, né? Mas independente da escolha que você faça, é onde é que você vai estar sendo amparado, né? Então, é uma carta a qual nós consultamos que ela é muito favorável aí para a nossa pergunta a qual nós realizamos, ok? Bom, se a pessoa ela consulta e retira o número 3, o 3 ele corresponde a uma criação. Aí está a Imperatriz, novamente uma carta mais ativa. E a Imperatriz é onde é que tudo cria. Assim como, por exemplo, em Gênesis, na Bíblia, nos fala que Deus, quando foi criar o terceiro dia, criou a luz. E aí ele dizia, Fiat Lux, e a luz foi feita. E aí com isso corresponde a esse número 3, corresponde à Imperatriz, né? Então, ela é muito favorável para criar alguma coisa. Não é favorável para desconstruir alguma coisa, mas não para criar, para fazer acontecer, para que se cristalize alguma coisa, de acordo com a nossa pergunta. Novamente, é muito favorável, né, para a nossa consulta. Então vamos lá, número 4. O número 4 ele é um número da sustentação, onde tudo sustenta, né? É onde é que lhe dá o fundamento, é onde é que lhe dá bases sólidas, né? O número 4 é onde é que representa o imperador. Então essa representação ela é muito interessante porque vamos supor que eu fiz uma consulta sobre como vai, por exemplo, a minha amizade com uma pessoa. Então, nisso corresponde, se nós tiramos o número 4, a minha amizade com uma pessoa está muito sólida, está muito firme, está muito madura, né? Isso corresponde ao número 4, lhe dá essa solidez, essa segurança. Então, novamente, é um número muito favorável. Também nos corresponde que nós devemos estar cada vez mais precavidos dessa estrutura física a qual nós deveríamos ter, que é justamente o cuido com o nosso corpo, né? O cuido justamente com as nossas próprias ações. Então, é uma sustentação, uma resistência, é uma força. O número 4 ele nos dá justamente esse aspecto muito favorável de solidez, de fundamento, né? Então, lembrar um pouco disso também. Número 5, a carta número 5, que é o Gerarca. Bom, o Gerarca ele é um agente da lei, né? Então, esse agente da lei ele corresponde que a lei
do karma, ou a lei de ação e reação, ela está em atividade. Então, se por exemplo, se nós queremos saber como está a minha relação com outra pessoa, está delicada, está desgastada, então se por acaso sai essa carta, é porque há um karma, há um pagamento, há uma cobrança de uma ação a qual nós realizamos no passado, né? Então, o Gerarca ele já está cobrando, ele já está fazendo com que a lei divina ela possa cumprir o que nós devemos a ela. E é importante a gente falar um pouco, contextualizar um pouco essa questão da lei divina, porque é muito diferente do que nós temos a lei dos homens. Poderíamos talvez definir uma diferença que a lei dos homens, elas justamente protegem ali justamente uma relação social, né, entre as pessoas, né, onde garantem, zelam justamente por uma relação ou convívio social. E aí com isso a lei dos homens, ou a lei tradicional aqui da Terra, é onde é que se preocupa justamente com isso. Tanto é que eles retiram da sociedade uma pessoa a qual ela infira as leis sociais. Já a lei divina, ela não funciona tão bem assim, porque a lei dos homens, ela sempre tem que buscar um culpado e um inocente. A lei divina é a nossa violação com o nosso próprio Deus interior. Então, não tem essa questão de quem é culpado ou é inocente, etc. Você violou a lei com seu próprio Deus interior, logo deve pagar essa lei com seu próprio Deus interior. E aonde é que não tem aquela situação em que foi sem querer. Nós pagamos muitas vezes pela nossa própria ignorância, né? Então, nós devemos ficar muito bem atentos a isso. E quando nós retirarmos essa carta e saímos, devemos ter em conta que a lei está nos cobrando. Mas o que eu posso fazer agora que a lei já está me cobrando? Bom, indicaria desde já meditar sobre o porquê. Comumente, a causa ela aparece em nossa intuição. Comumente, não quer dizer que vai, né? Então, meditar sobre esse aspecto é muito bom. E bom, a lei divina ela não é uma lei mecânica, que quer dizer aperta um botão e algo acontece. A lei divina é consciente. Então, nós podemos negociar com a lei. Então, nós podemos negociar com boas ações, por exemplo, fazendo caridade, sacrifícios pela humanidade, né? Então, é uma forma de negociar com a lei. E aí, com isso, essa ação do karma que está me cobrando atualmente pode ser anulada se assim nós estamos realmente fazendo algo para cumprir com isso. Então, vamos lá. E com isso, a próxima carta ela é justamente a indecisão. Carta número 6. Essa carta número 6, ela não é tão favorável assim como a número 5. Essa carta é onde é que a pessoa, quando ela consulta e tira ela está numa dúvida muito grande. Mas comumente essa dúvida é como descreve justamente a imagem dessa carta. Então, em um lado dessa carta tem uma sacerdotisa, aonde é que ele está caminhando para a sacerdotisa. E já a cabeça, o rosto dele está voltado para trás, é onde é que se vê uma mulher desnuda, que representa as paixões humanas. Bom, e a indecisão comumente é essa. É a indecisão de caminhar aonde é que nós vamos ter um desenvolvimento espiritual e um desenvolvimento material, aonde é que possam dar um choque, que a pessoa tem que decidir o que fazer. E aí com isso, a indicação a qual nós colocamos é sempre caminhe pelo caminho espiritual. Mas a pessoa ela é livre para fazer o que ela quer, né? Porém, no entanto, se a pessoa ela quer vivenciar a cultura gnóstica e alcançar a autorrealização, essa é a nossa orientação desde já, né? Se essa carta sai, comumente ela está nesse dilema. E com isso indicamos que sempre
caminhe ou sempre vá pelo lado espiritual. Então vamos lá, carta número 7, o triunfo. Aqui nós apresentamos o carro de batalha também, assim conhecido. Esse carro de batalha é onde aqui corresponde que haverá triunfo. Haverá triunfo naquilo que nós estamos fazendo, porém, depois de muitas árduas batalhas. Ou seja, para aquilo que nós vamos conquistar, vai ser difícil. Vai ser árduo, vai ser duro, vai ser trabalhoso, vai ser custoso, mas resulta em triunfo. Siga em frente, que o resultado é triunfo, né? Mas não vai ser fácil. Assim mostra a carta número 7, que é o triunfo, a carta de batalha, né? Então, sempre precaver justamente nessa interpretação. A justiça, número 8, é uma carta que, bom, ela pode ser ou não ser favorável de acordo com o ponto de vista de quem está consultando. Comumente, a carta número 8 ela representa que a justiça ela está revendo as situações da sua própria vida. Ela não é como a carta 5, já é justamente a carta 5 é a lei já em ação. A carta 8 quer dizer que a lei ainda vai atuar, ela está vindo, ela está por vir, né? Então, há possibilidade de negociar esse karma, pode-se dizer assim. Se você não está tão acostumado ainda com essas palavras, por exemplo, negociar o karma, eu sugiro buscar aqui justamente nas nossas lives, porque tem uma aula que nós falamos nas nossas lives que é a lei da balança, ou a lei da justiça cósmica, e aonde é que fala justamente desses aspectos, da forma de como nós podemos negociar o nosso karma e sair bem justamente nos negócios, como nos fala um dos grandes postulados, né, da lei divina. E também essa carta 8, ela quer dizer muita dor e sofrimento. Mas essa dor e sofrimento é um aspecto de perdas materiais, inclusive, e que basicamente a resposta é: tenha paciência. Essa carta número 8 ela tem uma ligação muito grande com o livro de Jó. Se a gente lê o livro de Jó da Bíblia, nós vamos ver que Jó era um homem rico, cheio de fazendas, né, de ovelhas e por aí vai, e tinha de tudo. E aí com isso veio a Satanás, que era um servo bom, o Jó no caso, e veio a Satanás e disse: se esse é o seu servo tão bom, deixe-me prová-lo. E aí com isso é onde é que o Senhor Jeová, no caso, lhe concedeu a permissão do Satanás provar a Jó. Ele disse: sim, pode provar, só não tire a vida. E essa foi a condição. E bom, não tirou a vida, mas tirou tudo de Jó, né? Então, essa carta número 8, ela tem esse aspecto um pouco semelhante, né, a esse ensinamento, a esse mistério de Jó, que é tão transcendental que nós devemos refletir também. Então, a carta número 8, assim como Jó teve, que devemos ter paciência. Esse é um dos conselhos ao qual nós damos justamente para essa carta em específico. Independente do que esteja passando, tenha paciência. Às vezes, para algumas pessoas pode ser extremamente difícil, para outras pessoas um pouco difícil, mas tenha paciência, né? Então esse é um indicativo um pouco mais dessa carta. A próxima carta, ela também pode ser favorável ou desfavorável conforme a consulta, e conforme o consultor também, ou operador. Ela é o eremita. A carta número 9, ela corresponde à solidão, à peregrinação. Ela também corresponde a algumas coisas de perdas materiais. Porém, essas perdas materiais não são tomadas de nós. Nós simplesmente deixamos, né? Então, nós renunciamos, nós entregamos, né? Então, ela tem uma conotação um pouco diferente a essas perdas materiais.
Por quê? Porque justamente o número 9, ela nos corresponde a que nós estamos andando sozinhos em nosso próprio deserto interior, que é esse deserto esotérico, ou seja, essa solidão. Porém, como o eremita carrega em sua mão esquerda, ele carrega uma lamparina. Isso quer dizer que nós estamos sendo guiados pela nossa própria luz interior, né? Aonde é que apresenta também uma palmeira atrás do eremita. E essa palmeira ela tem um símbolo muito grande que é Deus conosco. Tanto é que quando o Mestre Jesus ele entrou na Jerusalém Celestial, desculpem, ali na Semana Santa, né, ou seja, dias antes da Páscoa, é onde é que ele foi recebido com ramos de palmeira. Isso é um símbolo, é claro, é lógico. Os ramos de palmeira quer dizer que está vindo o filho e o pai está o recebendo, né? Então o filho, no caso, representa o Mestre Jesus e ele foi recebido por ramos de palmeira. E por isso que foi se conhecido como Domingo de Ramos, né? Que é justamente o primeiro dia aí da Semana Santa ou todo esse drama da Semana Santa, que eram dias antes da Páscoa, que era já antes uma tradição judaica, que quer dizer Peshá, que quer dizer a transcrição, não, é a migração, né, justamente que Moisés fez com os hebreus ali no Mar Morto, né? Então foi considerado como a Páscoa, né, o Peshá, passagem, né, quer dizer Peshá. Bom, isso tem uma relação muito grande com isso. E esse 9, na numerologia, de fato, ele corresponde a uma transcendência. Então, o eremita ele se encontra sozinho em seu próprio interior para que ele encontre dentro de si essa transcendência, ele possa transcender. Então, de fato, pode ser uma carta favorável, né, de acordo com a consulta, ou desfavorável, né, de acordo com o operador, de acordo com quem consultor. Né? Não posso dizer aqui que para mim o etc é sempre favorável, não. Mas depende bastante. Mas ele tem esse aspecto aí. Então vamos lá. Carta número 10. Carta número 10, ela comumente é sempre favorável. Quer dizer, comumente. Porque é a carta da retribuição. E a carta da retribuição nós vemos aí a roda da fortuna. E essa roda da fortuna é onde é que nós recebemos a retribuição daquilo que nós já fizemos no passado. Então ela tem, pode-se dizer assim, como uma certa ligação com a carta número 5 ou número 8. Só que num ponto um pouco mais invertido, porque é onde é que nós vamos estar recebendo algo que nós realizamos. Comumente, ela é aspectos benevolentes ou beneficentes a nós, assim, né? Então pode ser retribuições negativas também, mas comumente são coisas muito boas, né? Justamente daquilo que nós já plantamos no passado e hoje nós estamos colhendo. Então essa é a retribuição. Pode ser que a pessoa, quando ela consulte essa carta, ela, por exemplo, quero ver como eu estou na minha vida profissional, por exemplo. Então, a pessoa ela tira essa carta, ela pode sair a retribuição, pode ser que ela vai estar retribuída, né, pelo seu próprio esforço, mas pode ser também que ela está estancada, ou seja, patinando no mesmo lugar por causa da própria mecanicidade da roda, ou seja, ela está girando no mesmo local e ela não consegue sair dali. Né? Então também existe essa interpretação da carta número 10. A carta número 11, que é a persuasão, ali nós encontramos a Deus Mãe, né? Justamente negociando com o leão. O leão ele tem um símbolo da lei, né? Então ela está com a mão na boca do leão. Não dá para ver muito bem direito, mas a interpretação dessa carta é onde é que ela está justamente entregando pérolas ao leão, ou seja, está negociando com o leão. Essa é a persuasão, porque
essa Deus Mãe, ou nossa Mãe Divina, é onde é que negocia justamente os nossos erros, as transgressões às leis. Então, é onde é que ela vai a persuadir justamente aspecto da lei. É sempre uma carta muito boa, é uma carta muito favorável, aonde é que quer dizer que a Mãe Divina, ou esse aspecto feminino dentro de cada um de nós, puro e transcendental, está nos ajudando, está nos acolhendo, está nos assistindo cada vez mais. Então, ou seja, estamos recebendo muita ajuda, uma ajuda acolhedora. Então, se na nossa consulta sai o número 11, sai essa carta, bom, nós vamos ter bastante êxito e vamos estar numa posição bem confortável referente a isso. Bom, já a carta número 12, aqui nós encontramos o apostolado. O apostolado é como se um perfeito missionário, pode-se dizer assim, porque ele foi emitido, né, da própria divindade para entregar a mensagem, né, nos mundos mais inferiores, que no caso é aqui na Terra. Ou seja, é um personagem que ele vai ao céu, experimenta, vivencia e traz a mensagem aqui na Terra de como é o céu, de como faz para chegar lá. E esse é o apostolado, tanto é que na sua figura simbólica, onde é que ele está ali com a perna dobrada, mas essa perna dobrada está formando um símbolo de cruz. E aí com isso, com as suas mãos para baixo, está formando um triângulo. Deixa eu ver se eu desenho um pouco aqui um triângulo. Está formando um triângulo para baixo. O que isso quer dizer? É a cruz sobre o triângulo. Isso quer dizer que ali eu envio a mensagem da redenção. Quando nós retiramos essa carta na nossa consulta, quer dizer que nós vamos ter muitos sofrimentos, muitos padecimentos, que nós vamos estar nos sacrificando e nós não vamos receber nada em troca, porque o sacrifício pela humanidade, o apostolado, ele faz isso. Ele entrega a sua vida, ele entrega a si mesmo, ele entrega a mensagem sem querer nada em troca. Então, quando nós tirarmos essa carta, saiba que nós vamos ter muito sacrifício e nós não vamos ser reconhecidos por isso. Inclusive, pode ser o ao contrário, ter um reconhecimento negativo pelo aquilo que nós estamos fazendo, mas aquilo que nós estamos fazendo sempre é por uma causa maior. Então é isso que nos estimula, é isso que nos motiva, é isso que faz com que nós tenhamos força para seguir adiante. Porque o que nós estamos fazendo quando sai essa carta é por uma causa maior. É por um aspecto mais divino e transcendental. Né? Então, desde já que nós não nos preocupemos, né, com a imagem a qual nós vamos deixar, ou a repercussão que nós vamos deixar ali, que comumente, inclusive, nós vamos não ter respeito por aquilo que nós estamos fazendo. Então, essa é a carta número 12. Né? Então, bom, se é favorável ou não para a pessoa, é a consciência dela que vai dizer. A próxima carta é a imortalidade. Essa carta depende, mais uma vez, de quem está consultando se vai ser favorável ou não. Essa carta, quando sai a imortalidade, a carta 13, ela nos exige mudanças, né? Ou que vai vir mudanças e que nós devemos mudar, ou que nós devemos nos adaptar, né? Ou seja, igual não dá para ficar. Então, algo em nós deve morrer para que algo em nós deva nascer. Né? Então, essa carta consiste nisso, né? Justamente em que algo em mim tem que morrer. Ou seja, mudança. Isso quer dizer mudar. Né? Então, tem que mudar de uma forma radical. Então, a imortalidade ou o ceifador que apresenta aí nesta carta, ele está ceifando pela raiz ali o trigo. Né? Então, isso é muito interessante, porque nessa carta não só está o trigo que ele está ceifando,
mas também tem 3 flores. E essas 3 flores na Terra representam desde já os valores e as virtudes desde já nascidos por causa desta mudança a qual nós vamos estar representando. Né? Então, realmente, vai depender do consultor, né, se é uma carta favorável ou não, porque nem todos querem mudar. Né? Então, vai ficar de acordo com a consciência de cada um. Opa. Próxima carta é a temperância, número 14. A temperância é a medida certa. Né? Lembra-se de tempero mesmo, né? Onde é que nós temos que ter a medida certa de tudo. Tanto é que uma mulher está justamente mexendo 2 vasos que nós colocamos como 2 elixirs. E são essas 2 mesclas, aonde é que ambas devem ficar de igual proporção. Então, quando sai essa carta, nós devemos ser muito equilibrados. Nós devemos ter essa temperância, medir por igual. Né? Então, essa carta é extraordinária para isso. Para as pessoas que sofrem com a gula, por exemplo, essa carta é mortal para ela. Porque a gula ela faz com que a pessoa ela tenha uma distorção daquilo que ela realmente precisa ou necessita, o que ela quer e por aí vai. Ela não consegue medir. Então, às vezes, sobra muita coisa ou falta muita coisa. Né? Então, a temperância é como algo muito sacrificante, né, e desgastante para uma pessoa que tem problemas com a gula. Né? Então, o número 14 também é uma ótima, maravilhosa carta para casamentos e matrimônios. Né? Porque ela tem essa mistura da temperância, essa mescla dos 2 amores, aonde é que, como nos fala o venerável mestre Samael, fundador das instituições gnósticas, que um casamento ou matrimônio perfeito é onde um que ama mais e o outro que ama melhor. E essa é uma mescla maravilhosa justamente desses 2 elixirs, justamente desses dois corpos, dessas 2 substâncias, dessas 2 pessoas. Então, realmente, a temperância se torna maravilhoso. Para inúmeras consultas, né? Mas para aquela pessoa que nos exija equilíbrio, não pode ser uma carta tão favorável assim. Mas o que nós recomendamos é que sempre equilibre a vida. Carta número 15, a paixão. Essa carta número 15, em todas as situações, não são favoráveis. E com essa carta não se brinca. Né? Então, ela é um grande indicativo de não prosseguir com aquilo que nós estamos querendo realizar. Né? Então, é algo que nós devemos ter muito cuidado com essa carta. Ela vai nos colocar muitas provas, vai colocar muitas situações naquilo que nós estamos fazendo. Por isso que nós colocamos dessa maneira em que essa carta não se brinca. No entanto, talvez até um pouco presunçoso falar sobre essa carta agora, né, uma determinada solução para ela. Caso a pessoa não tenha saída, por exemplo, já está acontecendo, né, ela consultou e já está acontecendo e caiu 15. O que eu devo fazer? De fato, o resultado é o fracasso, né, desta carta, mas ainda há uma chance. Essa carta, podemos dizer assim, ela é invencível, mas ela deixa ser vencida pelo amor. E quando nós falamos que a influência dessa carta é invencível, é porque ninguém supera ou vence ela. Não há o que faça. Mas ela deixa ser vencida pelo amor. Repetimos isso com uma grande redundância, porque realmente isso é muito importante. Porque caso a pessoa já esteja passando por uma situação muito adversa e ela vai consultar o tarô e ela cai nessa carta, lembre-se disso. Lembre-se muito bem disso.
Inclusive, cada uma das cartas ela tem um axioma transcendental, ou seja, algo que nos leva à reflexão. E o axioma transcendental desta carta é a seguinte: fizeram-me guarda de vinhas, mas as vinhas que eram minhas, não as guardei. Vou repetir o axioma dessa carta. Fizeram-me guarda de vinhas, mas as vinhas que eram minhas, não as guardei. Então isso é para a pessoa refletir sobre os acontecimentos da sua vida, caso saia essa carta. Caso a consulta que você esteja fazendo é para algo que venha no futuro, o que nós indicamos é que não vá contra ela, né? Porque pode ser muito ruim, né? Então essa é a nossa indicação. E lembre-se desse axioma transcendental da carta número 15. Bom, a carta número 16, ela segue, né, pode dizer a número 15, que é a torre fulminada ou a fragilidade. Né? Ali tem uma torre recebendo um raio e duas pessoas caindo. Né? Então é uma carta também que não é favorável para a nossa consulta pelo que nós estamos realizando. É ruim, né, essa carta, pode-se dizer assim. Então, também nós não deveríamos contradizer a essa carta em nossas consultas. Quando ela sai, é porque é algo que vai realmente dar errado, provocar algum acidente, alguma debilidade muito grande, né, alguma enfermidade, né, que possa vir a ter. Né? Então essa é a carta número 16. 17. A esperança, também conhecida nos primeiros livros de Iglesias Janeiro como a estrela. Essa carta, a esperança, ela tem uma relação muito grande com a número 8, que tem a questão da paciência. Mas a esperança, ela é uma forma diferente de esperar. A esperança, ela é ativa. A esperança, ela busca fazer algo acontecer. A pessoa que espera simplesmente espera acontecer. Mas a esperança não. A esperança é onde é que nos exige fazer alguma coisa. Por exemplo, eu vou, bater minha meta de vendas hoje. Né? Então, vou bater minha meta de vendas. Vamos supor que minha meta de vendas hoje é vender, 10 produtos de alguma coisa. E aí, com isso, o que ocorre é que se a pessoa espera, ela espera que os clientes venham até você. Mas a pessoa que é esperançosa, ela vai atrás dos clientes e realiza essas 10 vendas ou mais. Então essa é a esperança. É algo que esteja convicto que é algo que vai acontecer, mas você tem que atuar para isso. Né? E não se desestimule. Seja esperançoso. Né? Então, essa é uma das mensagens a qual se entrega na carta 17. Carta número 18 é tomar cuidado sempre, porque aí se representa inimigos ocultos, traições, aquela pessoa que te abraça pelas costas e que ao mesmo tempo te apunhalha, ou seja, coloca a faca ali nas suas costas. Então, são os inimigos. Quando se cai essa carta, o crepúsculo, é onde devemos ter muito cuidado. E olho pelas pessoas que estão ao redor, pelos acontecimentos, porque ali vão ter pessoas ou situações a qual queiram puxar seu tapete, queiram te baixar para isso. Então, é uma carta bem desfavorável também. Carta número 19 é a inspiração. Carta muito favorável para todos os casos. Ali tem um homem e uma mulher de mãos dadas, unidos em plena inspiração sob os raios do sol. E é uma carta muito favorável, aonde é que representa que siga adiante, né? Que ali você, além de ter esse auxílio, será inspirado para isso, para que você crie alguma coisa. Então é uma carta muito boa. Carta número 20, a ressurreição. A ressurreição também ela vem a ser favorável,
porque ela resgata valores antigos dentro de nós mesmos para que nós possamos fazer alguma coisa, né? Se essa carta sai em uma determinada consulta que está para o futuro, por exemplo, então é onde é que a pessoa ela tem que dar-se conta que tenho que me regenerar, eu tenho que recuperar os meus valores, eu tenho que voltar justamente a fazer as coisas boas e por aí vai. Ou seja, aquilo que se fazia no passado, volte a fazer, né? Isso é uma das indicações que tem essa carta aí da ressurreição. A carta 21. A carta 21 também ela é conhecida como o louco do tarô. É a carta da transmutação. Essa carta, ela comumente não é favorável, porque ela nos leva à desmoralização. Ou seja, a pessoa perde a moral, né? E aí com isso, por isso que ela é conhecida como o louco, né? Ela fica insana. Então é uma carta que muitas vezes é desfavorável, mas a pessoa ela pode transcender as influências dessa carta quando ela começa a aplicar em sua vida uma conduta reta, uma conduta de pureza, de castidade científica, assim como ensina justamente na cultura gnóstica. É onde é que ela vai começar a trabalhar com um valor, com autorrespeito muito grande de si mesmo, de seu próprio corpo, com as suas próprias energias. Então, confere-se um trabalho de uma reta conduta, de uma pureza interior. Se a pessoa ela faz isso, ela transcende isso, ela cria algo formidável dentro de si mesma, né? Então, por isso que muitas vezes ela é desfavorável, porque muitas pessoas não buscam mudar, né? Mas se você que está aí ouvindo e vendo que quer mudar, que está disposto a mudar, então essa carta pode ser um grande indicativo para você, né? Onde é que busque cada vez mais a sua pureza interior. Bom, e a carta número 22, a última dos 22 arcanos maiores, que quer dizer o regresso ou o retorno. É uma carta muito favorável, muito boa, é onde é que vai nos dar um vislumbre, né, de que a nossa condição, né, como humanos espirituais estejam voltando também, né? Então o retorno é algo que antigamente foi se tirado de ti, agora está realmente voltando para ti. Então é uma carta muito favorável, né? Justamente aí o regresso ou o retorno na carta número 22. Bom, essas são as 22 cartas, né, ou os 22 arcanos maiores, ou mistérios maiores, né, para a nossa interpretação quando nós vamos tirar ela. E aí com isso eu vou apresentar também brevemente agora os 56 mistérios ou arcanos menores. Bom, a parte mais importante desses arcanos menores é justamente ver o elemento que corresponde a essa carta, porque quando se trabalha com os mistérios femininos, se trabalha com os mistérios da natureza, e a natureza ela é fundamentada pelos 4 elementos, que têm as suas características muito bem definidas como suas próprias influências. Então, com isso, na separação das 56 cartas, é onde é que vamos ter as cartas 23 a 36 corresponde ao elemento terra. As cartas 37 a 50 corresponde ao elemento água. 51 a 64 o elemento ar e a 65 até a última, que é a 78, ao elemento fogo. E aí com isso tem alguns pontos de influência que tem em cada um desses elementos, né? Onde, por exemplo, o elemento terra são aspectos mais materiais, como nos exige questões mais de força, de terra, solidez, como a firmeza, uma determinação, uma paciência, uma construção ou sustentação, tem a ver com dinheiro e trabalho duro. Então lembre-se um pouco mais desses pontos, né? Porque justamente nós vamos ver na consulta.
próximo é justamente o elemento água. O elemento água nos dá a questão da adaptabilidade, adaptação, a flexibilidade. Ela nos dá um arquétipo mais relacionado à emoção. Nos dá um arquétipo também a nossa pureza interior. Então é algo que nós devemos cada vez mais buscar a ser cada vez mais puros, a ser mais castos. E com isso também rege a questão da sensualidade, né, das pessoas, da mulher, do homem, por aí vai. E confere também a arte, isso confere a música, confere ao teatro, né? Então, essa questão da arte também está ligada ao elemento água. O elemento ar corresponde à mente, aos pensamentos, nos dá as dúvidas, as divagações. Existe uma luta mental muito grande, que é o batalhar dos opostos, do sim, do não, do certo, do errado, do bem e do mal, e essa é a própria dualidade. No entanto, eles nos dão um dinamismo muito grande, né? Onde é que nos dá uma grande força e impacto para a inovação, onde é que nos dá uma grande imaginação também, nós imaginamos muitas coisas, e aonde é que se cria-se determinados conceitos também sobre alguma coisa. Tem determinados aspectos das teorias e tomar cuidado para não cair no labirinto das teorias. Bom, e o elemento fogo é mais a questão da ação, do imediatismo, da intensidade, que nos leva à liderança, também nos leva a questões mais de violência, de brigas, também de paixões humanas, né, aspectos sexuais, né, essas paixões ardentes, e também nos leva à calúnia, à mentira, à inveja. Então, algo que é muito ruim para nós, né, no caso, ou justamente um aspecto que nós não queremos, pode-se dizer assim. Então, eu falo mais desses elementos porque isso vai impactar agora a nossa consulta. E aí é onde aqui, antes de falar da consulta, eu vou falar brevemente da responsabilidade que nós devemos ter com a consulta. Que primeiro, o tarô não se joga, ele se consulta. O tarô não é uma brincadeira, pode-se dizer assim. Né? Então, nós devemos ter um profundo respeito às divindades, já que esse é um canal de comunicação com as divindades, com os nossos deuses internos, com o nosso Deus interno. Então, somente consulte quando realmente precise de orientação e não tenha como resultado, o que tenha como resultado que o cumpra. Né? Então, se por exemplo, eu consultei o tarô, e aí com isso sai um resultado e eu faço uma coisa invertida, é melhor que nem consulte. Né? Então essa que é a indicação. E é um compromisso com é um compromisso seu, só que é um compromisso seu com o seu Deus interior. Né? Então não é um compromisso com uma outra pessoa, ou com um local, ou com uma civilização e etc. É o seu compromisso. Né? Então é algo que realmente nos remete muito. Essa é um pouco da responsabilidade que nós devemos ter. Nós indicamos muito a consulta do tarô, né, no caso, como um aspecto particular da própria pessoa. Né? Então, o que nós mais indicamos mesmo é que nós atuamos com a intuição e quando se você for perguntar ao estudante gnóstico, né, se ele tira ou consulta o tarô para você, a conduta dele comum vai ser: sim, eu te ensino a consultar, mas comumente ele não vai consultar para você e tirar, pode dizer assim, tirar a sua sorte, né? Porque no mundo esotérico não tem essa questão de sorte, pode-se dizer assim. Então vamos lá. E a consulta diária? Existe uma consulta diária. Como é que faz? A pessoa em profunda mística, ela acende 3 luzes, ou 3 velas no caso. Ela vai se concentrar em seu coração e se integrar com o seu Deus interno. E realmente, se ela achar conveniente, e nós indicamos,
que ela realize a oração do Pai Nosso, né? Então isso é muito importante, né? Porque a pessoa ela tem uma integração muito grande. E aí com isso ela vai separar as cartas 11 a 22. Então, por exemplo, eu tenho o meu tarô aqui, né? Então eu vou pegar as minhas cartas 11 a 22 e vou separar dos demais cartas. Peguei as minhas cartas e aí com isso, com muita mística, nós vamos basicamente embaralhar elas, misturar elas da forma de como for conveniente. Se for de olhos fechados, para ter mais concentração, melhor ainda. E aí com isso ela pergunta logo de manhã: como será meu dia? E aí com isso ela tira uma determinada carta. E aí saiu uma carta, né? Então no meu caso aqui saiu a sacerdotisa, a carta número 2. O que eu poderia interpretar da carta número 2 justamente desse dia? Eu interpretaria, é claro que cada um vai ter a sua interpretação de acordo com a sua intuição, por isso que não é dedutivo, é intuitivo. Então eu interpretaria que eu vou ter ajuda, o conforto justamente desse aspecto feminino. É um dia que vai ser muito interessante para que eu possa exercer magias, por exemplo, e trabalhar em atividades esotéricas para o meu desenvolvimento interior, como por exemplo os mantras. É onde é que essa carta número 10 ela me dá uma influência justamente de que eu vou ser uma pessoa mais respeitosa, né, ali com as demais pessoas, porque justamente nos leva um pouco mais à compreensão, né, dos aspectos. Porque um dos grandes conflitos sociais é a falta de compreensão, né? Então, essa é uma carta a qual nos dá justamente ela. Então, cada uma dessas cartas ela tem um axioma transcendental. Eu vou ler aqui para vocês, no caso das minhas cartas, ela tem uma descrição aqui no seu verso. Então, o axioma dessa carta, no caso, é a seguinte: o vento e as ondas vão sempre a favor de quem sabe navegar. Esse axioma transcendental ele já me deu muitas inspirações, inclusive, né? Porque aquele que navega e sabe navegar vai de acordo ou contra o vento. E assim é um veleiro, porque ele sabe manejar justamente ali as velas do seu veleiro, no caso ou do seu barco, justamente para que ele possa aproveitar o sopro do vento independente da onde que ele sopre, para que você possa seguir ao seu destino. Então esse é o auxílio, essa é a inteligência que você deveria ter de como fazer justamente a virada ali das velas para que aproveite, no caso, a pressão atmosférica, para que você possa continuar no seu caminho. Então é uma carta extremamente favorável para o meu dia. Sorte é aquele que tira essa carta nesse dia. Claro que cada dia tem determinadas situações e cada dia vai ser uma carta, né? Então eu interpretaria dessa maneira. Então aqui está a primeira forma de se consultar o tarô. É o tarô diário, todos os dias. Logo quando você levantou, toma um banho, escova os dentes e se prepara. E aí você vai ali justamente em um local místico seu, acende as suas luzes, as suas velas e aí realmente você pode realizar o tarô diário. Então é das cartas 11 a 22. Bom, então eu vou juntar aqui os meus arcanos maiores novamente, né? E aí com isso nós vamos para a próxima forma de consulta. A próxima forma de consulta é uma consulta onde é que nós vamos perguntar alguma coisa muito objetiva ao qual nós queremos saber. Pode ser uma situação imediata a qual nós estamos passando, de alguma área da vida, seja aspecto monetário, de relacionamento, espiritual, né, de N áreas da vida, e também justamente algum aspecto do futuro, se eu devo viajar, se eu devo aceitar tal proposta, se eu devo isso, aquilo.
é importante que a nossa pergunta dessa consulta, ela possa iniciar, eu devo, porque quando eu coloco dessa forma, é onde é que não é uma regra, né? Então, isso não é uma regra de procedimento, mas é onde é que já deixa a resposta como uma resultante de sim ou não. Né? Então, com isso, é onde é que nós vamos ter justamente aí as nossas respostas. Então, vamos lá. Eu tenho algumas cartas justamente aí na tela do slide. E com isso eu vou mostrar para vocês como é que se faz essa consulta. Primeiro, a pessoa, novamente, ela vai armar agora justamente o seu ambiente. É interessante que ela tem uma toalha de tecido branco com o símbolo do pentagrama esotérico que está aí justamente na imagem, ali no canto direito. Esse é um pentagrama esotérico, a qual foi corrigido pelo Venerável Mestre Samael, fundador das instituições gnósticas. E aí, com isso, nós utilizamos ele como símbolo de proteção. Por quê? Porque o tarô ele pode ser influenciado. E nós podemos influenciar o tarô nós mesmos. Se a pessoa está desequilibrada emocionalmente ou mentalmente, é melhor que não jogue o tarô, porque você nem vai jogar mesmo, porque se consulta. Né? Então esse que é o ponto, porque senão vira uma brincadeira. E aí você vai estar influenciando. Um aspecto é que ela, se puder, a pessoa faça uma meditação antes, acalme justamente a sua condição atual, prepare o ambiente, seja com música, com perfumes, assim vai se preparando uma atmosfera para isso. E aí coloca justamente um pentagrama ali, que é um símbolo de proteção. Né? Então, para que nós ou outros fatores externos não influenciem justamente a nossa consulta. Vamos acender novamente, assim como antes, né, 3 luzes ou 3 velas, 3 chamas. E aí, com isso, nós vamos pegar os 22 arcanos maiores. E aí, com isso, nós vamos pedir com nosso coração, de uma forma muito sincera, ao Sacratíssimo Espírito Santo, para que nos conceda a graça de realizar essa consulta. Após isso, pedimos ao nosso Pai interno para que nos revele a carta. E aí você faz a sua pergunta. Se devo, por exemplo, vamos aqui simular, se eu devo viajar. Vamos supor que eu vou fazer essa pergunta. Eu devo viajar, não sei, para Paris, vamos supor. Essa viagem vai ser a negócios, por exemplo. Devo viajar para Paris. Então, com isso, a pessoa com muita mística pode fechar os olhos, ela mistura as cartas. E com isso ela vai tirar uma carta. Uma carta. Eu tirei a carta aqui, o carro de batalha, que é justamente o triunfo. No caso, nós temos justamente ali uma outra carta, né? No caso, é a carta número 2, ali como seria essa carta. Então, é só para ilustrar realmente, né? E aí com isso eu tirei a número 2. Vou deixar aqui, colocar nessa posição aonde é que vocês estão vendo. E agora eu vou pegar as minhas cartas dos arcanos maiores e vou deixar no lado. E com isso vou pegar as minhas cartas de arcanos menores, as 56 cartas. E com isso eu vou misturá-las. Após misturá-las, é onde é que, de uma forma muito mística, eu vou pedir à minha Mãe Divina para que me revele se devo viajar para Paris, por exemplo, que foi a pergunta qual eu fiz anteriormente. E com isso eu vou tirar 2 cartas. Tirei uma carta, que nesse caso é a premeditação. Então é a carta 52. Então eu vou colocar aqui do lado. Eu posso misturar ou já
tirar uma outra carta dos arcanos menores. E vou tirar mais uma carta. E tirei aqui a carta do Renascimento, a última carta do tarô, a carta 78. E eu vou colocar do lado. Ok, assim como vocês estão vendo justamente aqui na tela, nós fizemos a conta dessas 3 cartas que nós retiramos. E aí com isso resulta 12. Né? Então essa é o resultado da nossa consulta. No meu caso, que saiu a carta 7, que é 7, a carta 52, que 2 mais 5 é igual a 7, então eu tenho 2 7s, e aqui eu tenho a carta 78, que corresponde a 6, é 7 mais 8, então dá 15, 1 mais 5 igual a 6. Então é onde aqui a carta do tarô já nos corresponde a isso. Então eu tenho que somar essas cartas. 7 mais 7, 14. Mais 6, 20. Então o resultado da minha consulta, se eu devo viajar para Paris, é 20. Então eu vou pegar a minha carta 20, que é justamente a ressurreição. Peguei aqui. E esse é o meu resultado, se eu devo ou não devo ir para Paris. Coloquei nesse formato justamente as cartas, como vocês veem. Bom, e aí com isso eu faço a minha interpretação. Toda carta ela tem um axioma transcendental. Então, por exemplo, eu vou ler o axioma transcendental da carta 20, porque o resultado é 20. Então, me diz aqui: flor na macieira, fruto na vinha, semeado em maturidade. Então, esse é o axioma transcendental que de fato tem justamente essa carta número 20, a ressurreição. Então, o que ele fala aqui? Aquilo que foi plantado é o que já está ali para colher. Ou seja, é o renascimento. Então, é algo que, quer dizer, a ressurreição, é algo que nessa ressurreição é algo que eu devo voltar justamente esses aspectos, esses valores a qual eu tinha anteriormente. Então, por ter saído a carta número 20, que é a ressurreição, e a pergunta foi se eu devo ou não devo ir para Paris, então o resultado seria positivo, é uma carta favorável, né? Onde é que eu simplesmente vou estar colhendo resultado de alguns frutos meus, né? Então é uma carta muito boa, né? E aonde é que nos confere a mudanças favoráveis. Bom, agora o que eu faço com as outras cartas a não ser ter posto aí? Bom, a primeira carta que eu tirei, no caso, foi o triunfo, é o que o nosso Pai interno nos indica. É o que o nosso Pai interno nos indica. Então, ele não fala: olha, filho, vai ser difícil, mas como saiu no resultado 20, deve ir. E o resultado é triunfo. Vai ser difícil, mas o resultado é triunfo, porque saiu o carro de batalha. E a carta favorável é que deve-se ir. E aí, com isso, eu vou agora estudar as outras 2 cartas de mistérios menores. E essas 2 cartas de mistérios menores, elas correspondem como isso irá ocorrer. Então, as cartas de mistérios maiores correspondem o que deve ocorrer e as cartas de mistérios menores como deve ocorrer. Então, lembrando que aqui eu tenho a carta justamente premeditação e a carta do renascimento, 78. Então eu vou voltar aqui justamente nos arcanos menores e vamos ver qual o elemento dessas 2 cartas. Então vamos lá, a carta 52, qual é o elemento dela? É o elemento ar, porque ela está entre 51 e a 64, elemento ar, que tem a ver com a mente,
né, com as teorias, com a imaginação e etc. E a carta 78, a última carta do tarô, já corresponde ao elemento fogo, que é a ação, o imediatismo, a intensidade. Então, como é que eu interpretaria isso? Da seguinte forma. Bom, eu vou ter muitas dúvidas e eu vou ter dificuldades, mas vou ter dificuldades aonde? Eu vou ter dificuldades em alguns conceitos próprios meus, às vezes a qual eu não quero desconstruir. Eu não estou esperando mudança, né? Eu não quero deixar algumas coisas para trás. Às vezes me falta dinamismo, né? Um aspecto um pouco mais negativo. E aonde é que me exige justamente aí tomar mais ação, ser mais intenso, fazer as coisas mais rápidas. Então ele mistura o elemento fogo com o elemento ar, aonde é que nos fala que o que tiver que fazer, faça agora. E não se fixe, você não deve se fixar-se a aquilo. Então, eu interpretaria dessa maneira. Então, na minha consulta, se eu devo ou não devo ir para Paris, eu iria, vai ter dificuldades e que faça agora. Né? Então, essa é uma interpretação. Então, essa é a consulta a qual nós realizamos, essa é a consulta a qual o mestre Samuel nos apresenta e nos remete a fazer. Existem outras consultas? Sim, existem inúmeras outras consultas. A consulta da mandala astrológica, da cruz de Malta e etc. por aí vai. Existem muitas consultas. Bom, mas o nosso princípio e a nossa finalidade realmente aqui é guiar-nos em nosso caminho. Né? Então, essa consulta a qual eu já apresentei para você aqui nesta noite, ela é muito mais do que suficiente para isso. E nós acabamos não vendo a necessidade de realizar outras formas de consulta. Por exemplo, tem consultas que a pessoa ela coloca 3 cartas numa coluna, 3 cartas em outra coluna e 3 cartas em outra coluna. Essas 3 cartas representam o passado, o presente e o futuro, e por aí vai. Então, tem modos de consultas muito variáveis e não está errado. Porque se cria-se um arquétipo, e aí com isso, desse arquétipo é onde é que nós tiramos ali uma determinada carta e colocamos aonde que nós estamos prevendo para colocar. Então, realmente, nós criamos o arquétipo. Por exemplo, eu quero saber do meu passado, por exemplo. Então, com isso, misticamente, eu faço isso e eu vou te retirar essa carta. No entanto, nós, quer dizer, né? Eu não. Nós sempre recomendamos realizar exatamente essa consulta a qual nós indicamos. A mandala astrológica também é muito completa, mas acaba que para nós, a nossa finalidade não tem sentido, né? Acaba não tendo sentido. Bom, fica aqui então já as perguntas, vamos começar a responder aí algumas perguntas. E desde já, antes de responder as perguntas, gostaria de apresentar, se você é novo no canal, está caindo aqui como um paraquedista, seja muito bem-vindo. Nós temos justamente nossos canais no Instagram, Facebook e também no YouTube. Podem ficar à vontade de vasculhar todo o nosso conteúdo e também no nosso site gnosbrasil.com. Lá tem inúmeros artigos, livros, áudios e vídeos para download. Inclusive, lá nesse site tem o curso de tarô também, mais completo do que a gente deu aqui hoje, porque o tempo nos come justamente o quanto nós entregamos. Mas lá, se você for em biblioteca, no nosso site gnosbrasil.com, lá tem o curso de tarô. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais nisso, pode entrar lá. Lá tem todas as descrições de todas as cartas, das 78 cartas, a maneira de se consultar, né? E com isso é onde é que estamos convidando se você tem mais interesse nisso. E também é onde aqui na semana que vem, no próximo domingo, também teremos uma nova live com um novo conteúdo para você às 19 horas também.
Se estendeu bastante um pouco aqui o nosso horário, mas vamos buscar aqui responder um pouco as perguntas. Bom, a primeira pergunta que eu vejo aqui foi do Gabriel Victor. E Gabriel, ele pergunta se vai ficar disponível a aula. Sim, Gabriel, todas as aulas, todas as lives ficam disponíveis no YouTube a partir de quando nós encerramos ela. O YouTube grava automaticamente. Vamos aqui ver outra pergunta. Bom, o Brian, desculpe se eu falei o seu nome errado, Brian Vieira, ele disse que em relação à numerologia, como compreender a aparição recorrente de sequências numéricas iguais, como 222, 444 e até números mistos, como 777, 4, 777, 9, vistos na maioria das vezes em placas de carros. Bom, o Brian, isso tem a ver mais com a numerologia. Inclusive, na semana passada, no domingo passado, o Gabriel Espíndola lhe deu uma live sobre numerologia e falou um pouco mais sobre isso também. Né? Mas só para, se você quiser se aprofundar, pode ir nessa live da semana passada, está aí disponível no YouTube. Mas o que ocorre é que se deve realizar a soma cabalística. Nesse caso, se faz a soma cabalística. No caso, 222 dá igual a 6. Né? Então, com isso, você tem que ver a influência do 6 sobre aquilo que você viu ou onde você está. Né? E aí, com isso, você vai conseguir uma determinada resposta também. Tá bom? Mas eu desde já indico ver a live da semana passada, no domingo passado. Tá bom? Então, a Gnose joga tarô. Então, Solange Príncipe, como nós colocamos aqui, nós não jogamos, nós consultamos, né? No caso, o tarô é uma ferramenta cósmica, uma ferramenta antiguíssima, uma ferramenta a qual nós utilizamos também para antecipar as nossas ações e tomar de uma maneira mais eficiente. E assim nós vamos usufruindo justamente dos resultados que ali dão. Porque nós buscamos de uma forma muito recorrente essa integração com o nosso ser, com o nosso Deus interno. É o que nós ensinamos para que cada um também faz. Bom, o Murilo César Vergani, ele perguntou o que o arqueiro faz na carta indecisão. Ótima pergunta, Murilo, e ótima observação. O arqueiro justamente ele está ali justamente na parte do céu, né, ali da divisão da carta. E aí com isso é onde é que ele é um emissário divino, aonde é que está apontando para a mulher desnuda, né? Ou seja, que ela já está fardada. Né, no caso, que representa as paixões humanas, ela já está fardada a ser cessada. Né? Ou seja, a partir de quando a pessoa ela toma a decisão de caminhar pelo caminho espiritual, é onde é que aquelas emoções a qual fazia com que a pessoa sempre não tirasse os olhos para trás, de um momento muito repentino, pode-se dizer assim, aquela ilusão se desvanece. E quem faz com que essa ilusão se desvaneça é justamente esse arqueiro da carta indecisão, que vem já do plano espiritual, tá bom? Vamos ver aqui. Bom, a Fabi Santos nos pergunta qual é o livro base para o estudo do tarô. Fabi, no gnosbrasil.com, em nosso site, né, se você for na aba biblioteca, em livros, lá tem um curso de tarô bem completo, inclusive, né, e lá tem algumas indicações de livros. Nós indicamos, né, os livros do Tarô e Cabala e curso esotérico de Cabala e também em Aquário Novo Êxodo. Todos esses livros estão disponíveis em nossa biblioteca e aí com isso você pode acessar lá de uma forma gratuita sem custo nenhum.
Caso você tenha alguma dúvida, nos busque, manda uma mensagem, né, ou no comentário aqui, depois eu posso até colocar os links desses livros também para você ter a base desse estudo, tá bom? A live, Jussara, a live vai ficar no YouTube. O Nagal, esta análise é com base nos arcanos maiores tradicionais, porque a leitura do baralho egípcio é bastante complexa, que analisa cima, meio, baixo. Números, simbologia de planetas, signos e hebraico. Isso, exatamente, Gal. Não sei que horário que você entrou na live, mas a gente teve como propósito apenas falar de uma maneira muito abrangente. Nós não teríamos tempo para, de fato, falar de cada um dos símbolos, de cada um desses aspectos. Mas, lá no nosso curso também, né, do gnosbrasil.com, em nossa biblioteca, está ali a simbologia de cada um desses pontos também. Qualquer coisa também nos pergunte, deixe no comentário aí também que a gente pode enviar o link para você. Mas a nossa finalidade aqui hoje era fazer uma abordagem, uma simbologia mais breve, mais sucinta, mais simplificada mesmo. Mas a sua posição está bem correta, isso mesmo. É uma análise bem complexa e bem completa. Seria interessante ter uma explicação mais específica da preparação da mesa e de os mesmos antes de ler. Ótimo, Joselba Silveira. A preparação da mesa é basicamente colocar uma toalha de manto branco com um pentagrama. E pronto. Né? E aí com isso você vai colocar 3 velas. E aí você pode colocar no candelabro ou pode colocar em uma base. E aí com isso você, sobre este manto, sobre esta toalha, você vai fazer justamente ali a sua consulta. É tão simples quanto isso. Se ficou alguma dúvida, deixa ainda nos comentários ali, Joselba, que aí com isso eu posso talvez até te mandar uma foto, alguma coisa desse tipo, tá bom? Deixa eu ver nas outras perguntas aqui. Heloísa Fragomeni, ela me disse que eu não tirei a carta, não tirou da 11 e a 22. No caso, o Heloísa, no caso aqui, para tirar o tarô diário, só foi simbolicamente, pode-se dizer assim, as cartas 11 a 22, para exemplificar o tarô diário. Né? Então, depois eu misturei tudo de volta para fazer a consulta mais completa, tá bom? Né? Mas o tarô diário é das cartas 11 a 22. Né? No caso, saiu a 2, né? Isso, a Solange confirmou aqui abaixo. Bom, a Heloísa falou que no exemplo da tela tem 2 arcanos maiores, 2 e 2, certo? E os 2 menores, 40 e 24. Poderiam corrigir? Bom, não sei que correção seria, Heloísa, porque no tarô da consulta normal, são 2 arcanos maiores que resulta, né, no caso, e 2 arcanos menores também. Então, primeiro você tira um arcano maior, depois tira 2 e depois soma-se as 3 cartas para ter a terceira resultante. Teve uma pessoa, tudo é possível se assim crê, que quando uma pessoa sonha com o número 7, que significado tem? Mil graças pela informação. Número 7 é o triunfo.
né? Então, só que é um triunfo após duras batalhas, tá bom? Então, siga em frente no que esteja fazendo, que aí com isso você vai ter o seu próprio triunfo. Jaqueline, terá as aulas ao vivo? Jaqueline, as nossas aulas ao vivo estão sendo todo domingo às 19 horas. E inclusive estão ficando gravadas também, tá bom? Então, ela perguntou de um curso online. Inclusive, eu já dei esse curso online outras vezes, né? Mas eu fundamentei também a Cabala, né? Não somente no tarô, né? Porque isso é muito importante. Depois, ali nos comentários, me peça ali nos comentários que eu posso disponibilizar para você, tá bom, Jaqueline? Joselba, ela pergunta aí qual a preparação do nosso estado, do ser, antes da leitura. Se faz alguma oração, meditação? Sim, Joselba, como nós colocamos ali, a pessoa sim pode fazer uma meditação. Eu falei isso até na hora que eu falei do pentagrama, né? Aonde é que é um símbolo de proteção. Então, se a pessoa ela tiver desequilibrada emocionalmente ou mentalmente, é onde é que se melhor achar melhor não fazer, que não faça naquele momento, que espere. Mas a preparação sim, ela pode sim fazer uma oração antes, inclusive a meditação, né? E isso é muito indicado, né, justamente para que a nossa mente não influencie justamente o resultado do tarô, né? Então, a oração do Pai Nosso nós indicamos muito, demais mesmo. Bom, é isso. Então, Jaqueline, a gente vai estar encerrando. Só escreve lá nos comentários sobre o curso, eu vi que você quer. E só escreve nos comentários o que você quer e que eu já redireciono diretamente para você, tá bom? Então, pessoal, encerrar aqui as perguntas. Espero que o conteúdo abordado tenha sido de interesse. Espero que tenham seus próprios tarôs, ou se não, egípcios, claro, qual nós ensinamos. E aí, com isso, nos vemos aí numa próxima oportunidade. Marquem suas agendas aí justamente na semana que vem, vai ter uma próxima aula. A Rose pediu aqui a aula de Cabala. Sim, tá gravada, depois eu posso disponibilizar para você, Rose. Tá no YouTube também. É um workshop, na verdade. E com isso, que sigam estudando, sigam praticando, né? Realmente essas aulas no domingo têm nos ajudado muito, né? A todos que vivenciam justamente esses conhecimentos, né? Então vamos estar encerrando aqui a nossa transmissão, né? Então que todos fiquem com Deus, todos fiquem bem, que tenham ótimas práticas, ótimas interpretações também, né? E que nos vemos aí na próxima aula, né, em outra oportunidade. Então, um grande abraço a todos e boa noite.